Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva-terra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Shalom, Álvaro, como estamos? Laila Tov. Erev Tov, que bom estar aqui, que bom. Erev Tov. Eu sinto uma sensação tão boa fazer essa live todas as vezes, é tão especial. Me sinto tão feliz com poder colaborar, poder estar aqui do seu lado, estar com todos que estamos assistindo. Pois é, realmente é um momento muito mágico a gente poder fazer esse trabalho de se debruçar sobre esses textos tão antigos e conseguir pensar a sabedoria, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é transformar o texto do Antigo Testamento em verdade absoluta espírita, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O que estamos atrás é das interpretações simbólicas que esses textos possuem e não para carregar para dentro do espiritismo a textualidade daquilo que está sendo apresentado. Então, nós não estamos aqui discutindo as pragas do Egito para dizer, não, foi sim, foi exatamente assim. Nós estamos querendo tirar as lições espirituais como se isso fosse uma metáfora também. Então, a gente trabalha no sentido literal e depois sai viajando pelos aspectos metafóricos para tentar encontrar a sabedoria que o texto possui. Esse é o nosso objetivo. E dentro disso, na semana passada, nós começamos a falar sobre as pragas do Egito. Elas são ao todo 10, mas nós falamos de 3 na semana passada. Quais foram as 3 que a gente comentou, Álvaro, nosso último encontro? Dam, sangue, Sfarder, sapos, Knim, piolhos. Primeira praga, as águas se transformaram em sangue. E eles não puderam beber nada porque ficou tudo transformado em sangue. Depois disso, aconteceu que os peixes morreram. E aí os sapos saíram dos rios e entraram na casa dos egípcios, em tudo que era lugar, nos armários, nas camas, nos quartos, em todo o ambiente, estava cheio de sapos, os Sefardea. E depois, a terceira das pragas, piolhos, seguida aos sapos, que depois foram reunidos e queimados, os peixes apodrecidos começaram a criar uma série de animais que foram surgindo e deu um surto de piolho neles muito grande. Os historiadores falam que piolhos era muito comum no Egito. Então, houve apenas um avanço, um avanço dessa praga, que ela já existia lá. Tanto que o pessoal diz que aquelas perucas egípcias que eles usavam, os faraós, elas eram para cobrir as suas cabeças que eram raspadas por conta dos piolhos, assim dizem os historiadores, né? Mas, independente disso, houve um surto de piolho muito forte, que foi a terceira praga. E, assim, essas 3 pragas, elas têm alguma característica em comum que amarra em relação a quem as produziu, Álvaro? O que a gente tem de notícia sobre isso? A gente conversou e falou que essas 3, elas foram lançadas não por Moisés, mas foram lançadas por Aaron, pelo seu irmão. Ele lançou essas 3 pragas e a gente deu explicações diferentes, mas com uma condição: recordar, trazer o sentido do respeito ao passado da história. Mesmo que não foi exatamente, talvez como Moisés gostaria que tivesse sido,
mas ele tem um respeito pelas águas do Egito, do Nilo, que acolheram o seu cestinho. Ele tem um respeito pela terra, que o acolheu. O Elahá colocou um outro ponto, interpretação sobre essa passagem, mas o que a gente percebe? Que é um respeito. Isso é muito importante. A gente olhar para o nosso passado e falar, puxa, não foi exatamente como eu queria. Gostaria que meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, minha condição financeira, meu estudo, minhas oportunidades, talvez pudessem ter sido diferente. E talvez todos nós queríamos ou queiramos mudar alguma coisa do passado, mas a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue remoldurar, a gente consegue colocar uma nova tinta, tirar aquilo que era preto e branco e deixar, quem sabe, um pouco mais vivo nas nossas consciências para trazer lições importantes para o nosso futuro, para que a gente ande em direção ao futuro. É muito importante a gente pegar aquelas mágoas, aquelas dificuldades e colocar numa posição de que aqueles, talvez, que nos causaram, fizeram o máximo que podiam. E assim, fazendo o máximo, a gente procura compreender, procura ser indulgente, procura perdoar, e assim, quem sabe, a gente caminha nessa próxima praga. Existe também algumas curiosidades, né? As pragas pares, segunda, quarta e sexta, a segunda praga, a quarta praga e a sexta praga, né? Segunda, quarta e sexta-feira, mas segunda praga, quarta praga, as que são número par até a sexta, existe uma coisa que vai acontecer nelas. O faraó diz, olha, se você terminar essa praga, eu deixo o povo ir. Tira a praga e eu libero vocês. Nas ímpares, eles não fazem essas promessas, mas nas pares ele faz. Na segunda, então, quando houve a segunda praga, a praga de Sefardeia, dos sapos, das rãs, ele disse depois, no final, olha, está cheio de rãs, faz o seguinte, tira as rãs que eu mando vocês embora. Aí Moisés, opa, maravilha. Tirou as rãs, aí você muda de ideia. Não vou fazer, não. Ele vai fazer isso na quarta e vai fazer isso na sexta praga. Ele diz, tira que eu mando. Aí ele recua e ele muda de ideia. Então, isso vai acontecer. E isso demonstra exatamente a dureza do coração do faraó. E no texto, quando comenta, diz que Deus conversava com Moisés e dizia para ele, não, mas o faraó tem um coração duro. Vai acontecer a praga, mas ele não vai se sensibilizar. E por conta disso, acabava acontecendo que outra praga pior começava a acontecer. A gente esteve falando na última terça-feira que nos encontramos, que essas 3 pragas elas podem também representar o processo de desconstrução da emoção humana. O primeiro desses movimentos, isso é uma questão já, uma interpretação mais simbólica. A primeira das pragas é a descoberta de que o poder é violência. Eu descubro que o meu rio Nilo é, na verdade, que é meu poder, é minha violência. E eu não faço o movimento correto. Eu insisto naquilo que eu sei que é violência. Então, minha mágoa, meu ódio, meu desamor, tudo aquilo que é desamor é uma forma de violência. E eu não abandono, eu continuo, eu persevero no meu propósito de mágoa, de ressentimento, de vitimismo, diante daquilo que me acontece. Se eu não resolver isso, eu posso avançar para o segundo estágio, que seria o segundo momento, a segunda praga, aonde as rãs me seguem para onde eu vou, que é o sentimento do remorso, da preocupação, incômodo. Eu começo para onde eu vou, aquilo me persegue, me perturba. Começo a ter a minha paz psicologicamente roubada. E depois, num terceiro estágio, se eu não cuidar, os piolhos, que a minha cabeça fica cheia daquele incômodo. Agora o incômodo é na minha cabeça. As pessoas não veem, porque, em princípio, piolho ninguém enxerga na cabeça dos outros. Mas a pessoa sabe que ela não está bem. Os outros não são capazes de perceber. Então, esses 3 estágios primeiros são estágios em que só eu sei que eu não estou bem. Eu descobri que tenho violência, eu descobri que o remorso me incomoda, e eu descobri que eu estou com a minha cabeça infestada de incômodos. Mas os outros ainda não percebem que eu estou mal. A partir de hoje, da quarta praga para frente, nós vamos perceber, dentro da sequência dessa visão interpretativa, que essas pragas vão
piorar o estado emocional da criatura, produzindo um aprofundamento da crise dentro daquilo que a gente pode ter nesse tipo de interpretação, que não é a única para a questão das pragas do Egito. Então, nós vamos, portanto, dar sequência às nossas discussões, falando agora não mais da primeira, da segunda e da terceira praga, mas falando da quarta praga. O que fala o texto sobre a quarta das pragas lançadas sobre o Egito, agora realizada diretamente por Moisés? Eu queria só colocar um pontinho, Elahá, antes da gente, só 2 minutinhos, sobre essas 3 primeiras, ou melhor, sobre todas as pragas. Porque, às vezes, a gente pode se deparar com o texto, fazer uma primeira leitura e falar assim, puxa, olha só, que Deus é esse que está lançando pragas sobre um povo para privilegiar outro povo? Olha esse Deus do Antigo Testamento. Mas essa é uma visão, tá bom, interessante. Mas a gente pode fazer dar uma viradinha nesse ângulo. E a gente pode perceber diferente. A gente pode perceber, como você colocou, que a gente está trabalhando não a história que aconteceu no passado, mas os ensinamentos que elas nos trazem no presente, no eu. Então, dentro desse eu tenho Moisés, vamos assim colocar, eu tenho a consciência, eu tenho o divino dentro de mim, me arrastando para quê? Para que eu me liberte dos meus vícios, daquilo que me escraviza, dos meus vícios íntimos. E eu tenho o faraó tentando me segurar. Ah, então Deus está castigando alguém? Não. Aqui, muito ao contrário de castigo, é misericórdia que a gente enxerga. Por que a gente enxerga misericórdia? Porque a gente está percebendo que Deus, ele intervém em nossas vidas através não de ódio, não de raiva, não de sentimentos humanos que nos competem, e às vezes a gente terceiriza isso para Deus. Mas Deus intervém em nossas vidas pelas suas leis perfeitas, imutáveis, e uma dessas leis é a lei de causa e efeito. E aqui, por que misericórdia? Porque a gente percebe que o rio vira sangue foi algo que teve uma mudança pequena. Na segunda, a mudança é um pouco mais incisiva na minha vida. Ou seja, a dor como potencialidade, ela vem sempre acompanhada da misericórdia divina. Por quê? E ela vai chegando perto, Álvaro, porque estava lá no rio, depois Estava o lá sapo no veio para rio. perto, depois o piolho é em mim. Vai intensificando, né? Isso é misericórdia divina. Por quê? Deus é onipotente. Se fosse por ódio, por raiva, puxa, a gente estava ferrado. Mas não é isso. Está demonstrando a misericórdia divina na sua lei. Ela vem se aproximando. Por quê? Porque nós não nos modificamos diante de nossas escravidões espirituais. E agora, eu vou comentar isso, acho que na próxima live também, Elahá, que eu acho que é um ponto importante, que é essa ressignificação da passagem, que fica tão emblemática do ponto de vista das pragas. Então, vamos passar para a quarta? Vamos passar para a quarta das pragas. E essa vai ser interessante, porque tem 2 traduções, né, Elahá? Sim, animais e moscas, né? É. Manda, você quer falar? Fala para nós. Não, pode, você quer contar? Conta como é que foi. Essa quarta praga, mais uma vez, Moisés vai até o faraó. Então, a gente estava falando, é a consciência falando ao nosso espírito, liberte-se dos seus vícios, as consequências já estão vindo, elas afetaram a nossa vida, elas já são perceptíveis, mas como a gente colocou, elas estão aumentando. Liberte o povo de Israel do Egito. E essa praga, sim, a partir dessa, vai ser Moisés que vai lançar essa praga. E quando é enviada a praga, eu vou falar uma interpretação, uma tradução, ela vai falar outra tradução. Os animais selvagens, Arof, vieram, invadiram toda a terra do Egito, exceto Goshen. Onde era Goshen? Quando a gente falou lá... É bom explicar o que é Goshen para ele, que eles não sabem. Ou esqueceram, né, da terra. A gente falou lá atrás, um monte de lives, umas 10 lives atrás, quando a gente estava contando a história de
Jacó, que o povo de Israel, Yosef, quando era o governador do Egito, e chegam seus irmãos e trazem toda a família para morar lá no Egito, o faraó fala, olha, pega uma terra lá para que os seus familiares possam viver. Como é o nome dessa terra? Goshen. Então, todos os locais do Egito foram invadidos, eu estou falando por animais selvagens, o Elahá vai dar outra tradução, foram invadidas pelos animais selvagens. E os animais selvagens entraram no palácio do faraó, entraram nos todos os estabelecimentos comerciais, todas as casas, todos os campos, em todos os lugares, menos aonde os judeus estavam estabelecidos. E nesse momento o faraó olha para toda essa situação e, como o Elahá disse nessa praga par, fala, quer saber? Eu acho que eu vou libertar o povo de Israel. Ele chama Moisés. Ele fala assim, Moisés, venha cá, venha com Aaron. Eu vou fazer o seguinte, vocês querem ir para o deserto, sacrificar os seus animais, adorar o seu Deus, vocês querem ir lá fazer essas coisas aí? Tudo bem. Não precisa ir para o deserto. Fica aqui dentro, na terra do Egito, e aqui na terra do Egito vocês fazem os seus sacrifícios. E Moshe fala, não. A gente não vai deixar um único casco de cavalo para trás. A gente não vai deixar nada para trás. A gente vai embora pro deserto e a gente vai se libertar. E aqui tem alguns pontos interessantes. Um dos pontos, porque os animais, ou ela vai dar outra interpretação, não invadiram a terra onde os judeus estavam, onde os hebreus estavam, melhor dizendo. Por que os animais não invadiram? Porque mesmo que nós estejamos no Egito, mesmo que nós estejamos ainda em uma situação onde as algemas ainda nos acorrentem o espírito, as algemas fluídicas, como diz Emmanuel, mesmo que nós estejamos nessa situação, é importante que nós tenhamos a consciência que dentro de nossos espíritos está a capacidade de nos libertarmos, de sermos luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Outro ponto interessante é que quando invadem todos esses animais e bate o desespero no faraó e fala o que está acontecendo, assim como em nossas vidas, quando a gente percebe que as consequências de talvez alguns atos estão começando a tomar uma proporção que a gente não queria. Isso pede imediatamente medidas. E essas medidas devem ser medidas de libertação, efetivamente. Não adianta a gente colocar uma tela sobre os nossos olhos, colocar um óculos que deixa o mundo colorido para tentar não entender as cores que nós estamos vivendo. A gente precisa de olhar para o mundo, entender a situação e saber que o remédio para aquilo que me causa a dor é a necessidade da libertação do meu espírito. Então não adianta eu falar assim, quer saber? Vou ficar aqui dentro do Egito, vou ficar vivendo aqui, mas eu vou fazer algo simplesmente para agradar a Deus, entre aspas. Vou me aproximar de Deus, mas aqui no Egito. Mas eu vou continuar com a minha algema fluídica. Vou dar um exemplo. Eu gosto dos vícios materiais, para a gente entender, porque eles são mais perceptíveis aos nossos olhos. Então, vamos dizer, eu tenho um problema com o álcool e eu já estou numa doença um pouco mais agravada, eu já estou um alcoólatra. E eu falo, eu vou parar de beber. Quer saber? Já trouxe consequência demais ruim para a minha vida. Eu quero me libertar disso. Então, eu vou parar de beber. Mas vou continuar frequentando o bar com os meus amigos. Eu vou continuar no Egito. Mas eu vou sacrificar a minha vontade de beber. Não é sacrifício de animais, sacrifício de paixão. Vou sacrificar a minha paixão humana de beber o meu vício dentro de um bar. Poxa, será que eu vou conseguir? Acho que não dá, né? Acho que não dá. Então, o que está querendo dizer o texto? O faraó falou, eu vou deixar
vocês fazerem alguma coisa, entre aspas, para Deus. Corban, aqui, sacrifício, não estou incentivando ninguém a matar animais, mas vem da palavra aproximar, karov, aproximar-se de Deus. Então, quando a gente está no Egito, quando a gente vive esse agravamento das consequências das nossas ações, e a gente começa a colher resultados amargos, é necessário que a gente não aceite uma parcial libertação do vício, porque isso é ilusório. Seja vício moral ou vício físico. A gente precisa de se libertar efetivamente. E a única maneira da gente fazer isso é deixar o Egito para trás. É falar, isso faz parte do que eu vivi. Mas agora eu caminho para o deserto, que depois do deserto eu encontro a terra prometida. A palavra manga, ela tem vários significados em português. Manga pode ser manga de camisa, isso é uma manga. A fruta que se come é uma manga. No lampião, aquela parte que a gente coloca para acender é a manga do lampião. E quando a gente está com o boi, que a gente vai colocar o boi para ele ser vacinado ou ferrado, você enfia o boi na manga, que é um corredor estreito por onde ele entra para facilitar. Então, a palavra manga, ela pode ter muitos sentidos. A mesma coisa acontece em outros idiomas, que você pega uma palavra, ela pode ser isso, mas pode ser aquilo. Por quê? Porque aquela palavra, ela representa duas ideias distintas. E nessa quarta praga, a palavra que está em hebraico, avot, ela tanto pode ser lida como animais, do jeito que foi comentado pelo Álvaro, como pode ser lido como moscas. Como moscas. Para nós, em português, pode parecer distante. Animal e mosca pode não parecer a mesma coisa, mas lá, animais e moscas são a mesma palavra. Então, há quem diga que a quarta praga, que é o que mais a gente vê escrito, em hebraico é que aparece mais como animais. Em português, aparece mais como moscas. Então, depois que os piolhos vieram e que eles produziram aquele mal-estar nas pessoas, deve ter criado uma série de pústulas na cabeça deles e vieram as moscas. As moscas eram fruto dos peixes apodrecidos, das rãs apodrecidas, daquele monte de matéria putrefata que estava. Então, as moscas tomam o espaço do Egito todo. Então, elas ficavam... A Denise Balot, que já foi filha de barrageiro, sabe o que é uma região infestada por um mosquito chamado Monsônia, que aquilo, na época de barragem, aquilo parece uma nuvem que você tem que comer dentro do mosquiteiro, senão você não consegue nem comer de tanto mosquito que tem. Então, as moscas, segundo a narrativa, teriam tomado conta desses espaços. E aí a gente imagina eles cheios de pústulas na cabeça e as moscas em volta das cabeças das pessoas. E aí você entra num momento novo do ponto de vista da análise do comportamento, em que até a hora dos piolhos ninguém percebia que você estava com um problema. Mas quando você entra para as moscas, as pessoas dizem, fulano está mal, olha lá. A cabeça dele está cheia de mosca, está vendo? Então, as pessoas já começam a perceber que você não está bem. Esses 3 primeiros momentos das 3 primeiras pragas eram o processo mais leve da criatura humana. Agora a gente vai entrar num processo agravado. A quarta das pragas mostra um agravamento da nossa condição emocional e agora os outros já percebem que nós estamos doentes, porque eles, nossa, olha como está fulano, a cabeça dele cheia de mosca, ele já está cheirando mal. Então a pessoa já está apresentando uma alteração visível aos outros de que ela saiu do seu estado de equilíbrio. E é isso que a gente demonstra quando a gente começa a entrar num processo de angústia, de depressão, um processo de conflito, de transtorno emocional, em que os outros já começam a notar. Não é mais fácil disfarçar a condição de doença emocional em que nós nos encontramos. A quarta praga representa, portanto, o início do processo em que a sociedade começa a nos olhar como estranheza, porque nós já estamos tomados por uma determinada característica que
parece demonstrar que nós não estamos bem. Então, a quarta praga, por essa leitura, representa isso, e como eu havia dito, no final dela vai se dar novamente aquela circunstância que se deu na segunda, como o Álvaro bem lembrou. O faraó diz, podem ir, e depois, quando ele percebe que a praga havia retrocedido, ele diz, negativo, não vou fazer isso não, vocês vão ficar como escravos. Ele vai jogar com os judeus, com os hebreus, durante todo esse tempo em que ele vai estar brincando de soltar para o arrefecimento das pragas. E na quarta praga, portanto, isso volta a acontecer mais uma vez. E é bem mais ou menos o que às vezes a gente faz, né, Ela? A gente está vivendo as consequências de uma dificuldade, a gente fala, não, quer saber? Vou mudar. Eu até faço uma análise com isso daí no livro de Jonas, onde conta o Midrash que quando eles foram jogar Jonas no mar, eles iam colocando ele aos pouquinhos. E aí a tempestade no navio diminuía, eles colocavam ele de volta, a tempestade voltava. A gente vive as consequências de uma escravidão em qualquer aspecto, qualquer que seja o aspecto emocional, o aspecto psicológico, moral, qualquer que seja o aspecto que nós estejamos vivendo. Às vezes a gente faz um pequeno movimento, sente uma pequena melhora e a gente fala, já tá bom. Então, quer saber? Não vou mais me libertar desse Egito, não. Vou ficar aqui. E aí que vem Moisés, Elahá, e vai lançar a quinta praga do Egito. Dever. São pestes que arrasam todos os rebanhos, todos os animais do Egito, para todos os lados. Ele vai até o faraó e fala, você não vai libertar o povo de Israel do Egito? Fala, não, vou não. Fala, observe então, uma coisa. As pragas até então, elas eram, vou falar uma palavra que nem tem em português, elas eram voltáveis. Eram reversíveis. Transforma a água em sangue, depois destransforma. Aparecem as rãs, tira as rãs. Aparece piolho, tira piolho. Aparece moscas ou animais, tira. Denver não tem volta, colega. A morte dos animais é morte. Morreu, acabou. Então, já é um processo diferente no qual eu não tenho mais o retorno. É como se eu transpusesse um determinado patamar. A partir de agora, os prejuízos são irreversíveis. Porque morrendo o gado, morreu o gado. Morreu o jumento, morreu o jumento. Morreu o camelo, morreu o camelo. Morreu a galinha, morreu a galinha. Não tem negócio de, não, então agora desfaz, volta todo mundo. Não, quando morreu, acabou. Então, o travo do amargor dessa praga, ele é muito pesado para eles, em virtude das consequências, porque ela não tem retrocesso. E é uma praga que ela é interessante, porque o Elahá colocou, veio a praga nos animais, eles morreram. Só que se a gente pegar esse texto do livro de Êxodos, e a gente for lendo, a gente vai chegar em um determinado momento, refletindo sobre o texto, que a gente vai ver o seguinte. Poxa, o povo judeu, quando é libertado, quem assistiu o filme de Moisés, já consegue visualizar aquelas colunas de água, se abrindo, aquela belezura, aqueles efeitos especiais. Aqueles efeitos. Peixinho. Os peixinhos tinham que parar, né? Você já viu aquela piadinha, né? O peixinho chegando no trabalho, falou, por que você atrasou? Você não vai acreditar. O mar abriu no meio. Tinha um semáforo dos peixinhos. Então, é brincadeira, viu, gente? Então, aquilo que eu estou ilustrando como no filme fica miraculoso, vamos assim dizer, e se levanta as colunas e abre o mar vermelho. Quando a gente olha lá no filme e também no texto, a gente vai ver o quê? O exército do faraó perseguindo. Mas perseguindo como? Com cavalo, com camelo, com tudo quanto é bicho que tinha 4 patas. Que jeito que esses bichos estavam lá se a quinta praga matou todos os animais do Egito? E aí tem uma resposta. Quando questionam
isso, quando é questionado pelos estudiosos da Torá, como é que isso aconteceu? E eles dizem o seguinte, que aqueles animais, aqueles homens egípcios que eram tementes a Deus, mas não estavam dispostos a trabalhar pela libertação do povo de Israel, eles recolheram seus animais do campo e colocaram eles dentro de casa. Os animais que morreram de peste, mas estavam prenhas, as fêmeas, esses animais também nasceram posteriormente. E os que foram recolhidos para dentro dos lares, porque alguns desses egípcios eram tementes a Deus, segundo está nos dizendo o texto. Então eles falaram, não, vai vir uma praga de Moisés, que eram anunciadas, então eu vou mandar a praga. Anunciava ao Egito inteiro, que já tinha assistido, entre aspas, outras 4 pragas. Então, chega nesse momento e fala, olha, eu sou temente a Deus, eu já estou entendendo, entre aspas, lembrando que isso é tudo uma metáfora, tá? Eu já estou entendendo que é melhor eu ter consideração a esse Deus, entender qual é o propósito, libertar o povo de Israel. Então, eu não vou nem ajudar a tirar, não vou nem lá falar com o faraó, a libertar o povo de Israel, mas como eu estou com medo, eu guardo esses animais dentro de casa. E esses não morrem. São os animais que, segundo nos dizem os estudiosos, vão ser utilizados para perseguir o povo de Israel lá quando tem a Criat Yam Suf, a abertura do Mar Vermelho. Mas o que isso representa para nós? Como a gente falou assim, olha, quer saber? Eu vou parar de beber, entre aspas, mas vou continuar frequentando o bar com os meus amigos. É mais ou menos isso. Porque, às vezes, a gente é temente a Deus em relação a alguma imperfeição, a gente sabe as consequências que a imperfeição pode levar ou tem levado em nossas vidas, e a gente não quer tomar uma atitude mediante a isso. A gente fala assim, olha, eu tenho medo da consequência, então eu deixo aqui a minha imperfeição quietinha, guardo ela dentro de casa, porque eu tenho medo desse Deus, da consequência da praga, mas deixa ela aqui dentro. Mas o que isso vem demonstrar? Que lá no futuro, quando o povo de Israel consegue se libertar, aquilo que você não trabalhou no seu íntimo, que ficou ali guardado, escondido, vamos assim dizer, na sua sombra, naquele lugar que você não queria olhar de jeito nenhum, isso vai sim te perseguir, vai perseguir no futuro o seu espírito, quando ele tiver a consciência plena que ele quer se libertar daquela escravidão espiritual. Então, pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura, uma posição futura? Não. A gente vai ser responsabilizado por todo o bem que a gente deixou de fazer. A gente precisa de fazer o bem até o limite das nossas forças. Então significa, não é simplesmente não fazer o mal ou deixar o mal ali quietinho, adormecido, nem olhar para ele, porque eu não tenho coragem ainda de me libertar do meu Egito. Mas é necessário eu olhar para esse mal, eu olhar para essa imperfeição, porque lá na frente ela vai aparecer na minha vida. Existe também uma interpretação interessante para essa questão do dever, que são os animais, que os animais eles servem para 3 objetivos na sociedade egípcia: alimentação, trabalho e proteção. Alimentação, eles vão comer os animais. Trabalho, porque eles puxam o arado, eles fazem o serviço pesado. E proteção, porque eles são usados nos exércitos. Os cavalos, as coisas são usadas nos exércitos. Quando os egípcios perdem os animais, eles perdem o quê? Eles perdem alimentação, não tem mais galinha para comer, não tem mais porco, não tem mais nada. Não dá mais para comer boi, não tem mais, os animais todos morreram, então não tem alimentação. Eles também não têm mais a condição de usar no arado. Para arar a terra agora tem que ser eu mesmo, tem que ser o egípcio com a mão puxando o arado para arar a terra. E o exército também fica profundamente desfalcado.
Qual é a leitura espiritual disso? A morte dos animais é exatamente esse momento que se segue às moscas. Depois que você passou por esse estágio em que as pessoas já dizem, olha, você está ruim, está visível que você não está bem, você passa por um momento em que os seus animais são mortos. Então, você não tem mais o seu exército para lhe proteger, sua proteção espiritual fica mais frágil, você não tem mais a condição de resistência ao processo de outros que queiram lhe invadir, de obsessões, de perturbações. Você está frágil, o seu exército está desfalcado, você não tem mais condição de trabalho, você não trabalha mais igual, as pessoas dizem, olha, eu não estou bem hoje eu não vou trabalhar. Não, eu agora não estou conseguindo me concentrar. Ai, faz uma semana que eu tento pegar esse material para fazer, eu olho e me jogo na cama. Então, eu estou tendo um comprometimento dos meus animais. As minhas defesas estão fracas. 2, o meu processo de rendimento na vida está enfraquecido. E 3, minha alimentação ficou precária. A minha alimentação espiritual, a minha capacidade de me repor espiritualmente está fraca. Ou seja, essa é uma consequência muito clara do agravamento da crise psicológica do homem. Nós estamos num processo agora já de uma depressão perfeitamente estabelecida. No começo, até a terceira praga, era uma espécie de depressão leve, aquilo que a gente até convive. As pessoas nem percebem. Até o quinino, até o piolho, ninguém percebia. Eu ia passando por entre os outros. Mas agora, com as moscas e agora com a morte dos animais, agora é visível que eu não produzo mais como eu produzia antes. Meus colegas de trabalho já sabem que eu não produzo. Em casa também, não tenho coragem mais para varrer, para passar, lavar, cozinhar. Um desinteresse pela vida, uma preguiça danada. Minhas resistências morais estão muito frágeis para o processo de perturbação. E minha alimentação, do ponto de vista de fortalecimento do espírito, está profundamente prejudicada porque eu agora não tenho mais a alimentação que eu tinha antes. Vou ficar só com a alimentação vegetal, porque animal já era. Perdi uma fonte importante de proteína. E agora vou ter que me virar com o que sobrou. Ou seja, vou seguir em frente, mas estou sequelado pelas circunstâncias. E como houve morte, não recupera. Morreu. Ou seja, os animais perderam. Essa sua capacidade de se reconstruir está profundamente comprometida a partir da chegada dessa peste que se derramou sobre os animais como um todo, produzindo a morte de todos eles. Eu estou achando bem bonito, Elahá, essa ideia que você está construindo das pragas no sentido psicológico, no sentido de como isso afeta a psique humana, porque talvez a dor física pode não ser a realidade de todos nós. Talvez vamos dizer assim, a turbulência financeira, uma turbulência familiar, talvez a gente pode ter alguns de nós que vive, né, vamos assim dizer, pragas tão visíveis aos olhos. Mas é difícil aquele de nós que não tem algum tipo de incômodo nesse sentido espiritual, que se não bem sanado, pode caminhar para uma enfermidade maior, uma doença psicossomática, emocional. É bem bonito isso, que é bem interessante, porque vem bem de encontro, acho que, com a realidade de todos nós, ou a maior parte de nós. Essas pragas, né, no sentido de que eu posso não enxergar como uma dor nesse momento, mas como um incômodo emocional que vem aumentando. Bem legal, bem interessante. Sexta praga? Vamos para a sexta? Vamos. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, disse aos dois, tomai vossas mãos, cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do faraó. Então eles vão lá no forno, pegam a cinza do forno e na frente do faraó, para ele não dizer que não está sabendo, eles jogam a cinza, Moisés vai jogar a cinza para cima. E tornar-se-á em pó miúdo sobre
toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram então a cinza do forno e puseram-na diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos do faraó não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, Xerim. Xerim, aqui ainda tem mais um pedacinho, mas eu leio. É legal. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque eu agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Destruído da terra. Mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? E aí, então, na manhã seguinte, faz chover uma saraiva de chuva muito grave que se derrama sobre todo o Egito, e aí, então, aí já é a 7ª praga. Aí já é a 7ª. Deixa para lá. Então é interessante, né? Porque quantas vezes na vida a gente está diante de uma situação e a gente já sabe que a gente está errado. A gente já sabe que tem que mudar. Mas a gente tem, às vezes, às vezes, não é sempre, né, lá que a gente tem orgulho. Às vezes a gente tem um orgulhozinho e a gente não quer mudar ou não quer assumir. E esse orgulho, ele nada mais é do que a inflamação do nosso ego. A inflamação do nosso ego são as úlceras que se formam. As úlceras não são a inflamação da pele? Aquilo que entrou em contato, aquela cinza, se tornaram úlceras. A inflamação do nosso próprio ego é a própria praga que a gente vive. A gente percebe, mais uma vez, que é um processo, sim, de misericórdia, em diversos níveis diferentes. Porque Deus não está castigando ninguém. É a úlcera que se forma o meu próprio ego inflamado. O Elahá vai colocar isso no sentido psicológico para nós. Mas a gente também pode entender que essas úlceras, ou que as consequências que tomaram a proporção, que tomou essa situação, qualquer que seja a situação da nossa vida, ela tem um propósito: nos levar, nos indicar o caminho de redenção. Porque como terminou o texto bíblico dizendo, tudo isso está servindo para mostrar como Deus é maior do que todos os aspectos. Como que o propósito divino se manifesta, infelizmente, nesse momento, em um processo de dor dentro de nós. Que esse processo de dor não tem causa divina, mas tem causa humana. Sou eu escolhendo, diante do meu livre-arbítrio, o caminho errado, o caminho onde o meu ego se inflama e se torna muito maior do que deveria. E aquilo que deveria ser pequeno se tornou grande. No caso, se tornou uma enfermidade já totalmente física no meu corpo. Quer colocar para a gente, Elahá? Quero fazer uma reflexão em cima daquilo que você colocou na outra live. O faraó não é uma pessoa, o faraó é o nosso orgulho. E o nosso orgulho submete o nosso eu querendo se transformar. O eu que quer se transformar está cativo, preso, cativo dentro de nós. E o orgulho diz, não, você não vai sair, você não vai fazer o bem para ninguém, eu não vou deixar. E aí o ego, o faraó é o ego inflado.
que domina o homem novo e impede que ele se manifeste. Não, você vai pedir perdão para os outros, você vai ser humilde, não vai. Eu não vou permitir isso. Então, ele deixa aprisionado o nosso desejo de mudança. Nós passamos a ser indivíduos cativos da nossa própria instância mais terrena, que não permite a manifestação das nossas transformações espirituais. E aí, em virtude dessa nossa resistência à mudança, é que a dor nos alcança. Considerando aí as dores como a consequência natural das nossas rebeldias, então, se eu tivesse dito, não, eu quero mudar, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu me poupo da dor. Nós sempre nos pouparíamos do sofrimento, da infelicidade, se nós percebêssemos isso e nos transformássemos. Do sofrimento, talvez não, porque o sofrimento é inerente à condição humana, mas da infelicidade a gente se poupa. Só que o que é que nós fazemos? Não, não vou mudar, não, você como eu sou. Aí vem a primeira praga, não, eu dou conta. Se eu fizesse assim, uma transposição dessas pragas para o Evangelho, eu mostraria as pragas como sendo a história do filho pródigo. Ele pega o dinheiro, vai para longe da casa do pai. Poderia ter voltado, não voltou. Aí ele fica na casa do pai, ele gasta tudo que tem. Poderia ter voltado, não voltou. Ele passa necessidade. Poderia ter voltado, não voltou. Um homem daquele lugar lhe convida para trabalhar. Ele poderia ter voltado nessa hora, porque era um homem, um local distante do pai dele. Mas ele aceita. Aí o homem coloca ele para tomar conta de, se fosse para nós brasileiros, tomar conta de porco, de urubu, de rato, de barata, uma fazenda de baratas, coisa linda. Então, você vai trabalhar numa fazenda de baratas, vai alimentar as baratinhas, e as baratinhas vão virar proteína depois. Isso existe, tá? Tem umas fazendas de barata por aí. Tá sabendo, Álvaro? Que tem tem fazenda de barata. Depois você põe na internet. Então, você pega e vai trabalhar nesse negócio. Não, mas eu não quero. Ele poderia ter voltado aí. Não, eu vou continuar. E ele permanece na sociedade de lá, cuidando das baratinhas, dos ratos, dos urubus, sei lá do que para o judeu seria o porco. E ele deseja comer a comida que esses animais que ele cria cuida. Ele quer comer a comida deles. Então, ele quer comer a comida do rato, comida do urubu, no caso lá, a comida do porco, a lavagem. Ele quer comer aquilo. O cara quer comer aquilo. Ele podia ter dito, não, isso eu não vou querer comer. Mas ele quer comer isso. Só quando lhe dizem que ele não pode comer nem sequer a comida do porco, é que, de repente, ele diz, cara, eu acho que eu vou voltar. Então, o que a gente percebe aí? Uma movimentação do indivíduo só quando chega no limite. E no caso das pragas, o faraó poderia ter dito, não quero sofrer, nem quero que meu povo sofra. Manda esse povo embora. Quero. Liberta, o egoísmo liberta as pessoas, mas o egoísmo não quis libertar as pessoas e empurrou a criatura humana na direção dessa experiência triste que foi o sofrimento sucessivo, que é o avançar do fenômeno do sofrimento, e agora, seguindo naquela linha de interpretação, o dever, que é a morte dos animais, era a perda dessa alimentação, a perda dessa proteção, a perda dessa condição de trabalho. Agora é a doença. E é muito comum, quando nós avançamos no processo de depressão, a gente adoece. Nós ficamos doentes. Doente física e emocionalmente. A pessoa, você olha para ela e diz, fulano está acabado. Fulano, a pessoa somatizou, mesmo... né? Ela somatiza. Gente, eu não estou mais aguentando. A pessoa perde peso, começa a não ter mais sono tranquilo. Tudo inflama dentro dela, tudo é problemático, ela vive doente, vive no médico, não sei, agora me apareceu um caroço, agora eu estou com um problema, não sei o quê, agora as doenças se sucedem umas às outras e o indivíduo se percebe como se estivesse dentro de uma gaiola de sofrimentos. Sai de uma, cai na outra. Então, veja a sequência dessas 3 pragas. As moscas que evidenciaram para as pessoas que eu não estou bem, depois, a morte dos animais, que é o desaparelhamento das proteções que o indivíduo tem. Ele se sente
desguarnecido, desalimentado, desprotegido, sem condição de trabalho, e agora a doença que toma conta dele. É o quadro típico da depressão estabelecida. A depressão, quando ela se estabelece de maneira efetiva na criatura, esse é o quadro. Doença, desaparelhamento das condições de trabalho e das condições de atividade, e a percepção nítida daquelas pessoas que estão em volta de nós de que estamos passando por um grave problema. Nós poderíamos aí procurar ajuda e sair do processo depressivo. Mas se nós não sairmos, nós vamos enveredar para a 7ª das pragas, que eu acho que a gente vai ver na semana que vem, Álvaro. Na semana que vem a gente olha para a gente ver com mais devagar, mas essas 3 primeiras pragas, a gente pode dizer que é a depressão leve, que a gente convive sem graves conflitos. Essas 3 seguintes já são a depressão mais aprofundada, a depressão estabelecida. Então, em virtude dessas circunstâncias, o que a gente vai perceber? Que, ao estarmos nesse momento, a gente começa a dar-se conta de que a nossa libertação espiritual já poderia ter ocorrido, mas ela não aconteceu porque nós, exatamente nós, pelo nosso livre-arbítrio, não cuidamos, não nos protegemos, não aceitamos a mudança, nós nos tornamos como o orgulhoso faraó que fecha as portas e diz: vocês não vão sair. As próximas pragas que a gente vai ver na nossa próxima live, elas vão apresentar uma característica diferente, porque o Senhor vai fechar o coração do faraó daqui para frente. Ele deu até aqui para ele poder soltar. Se não soltou, então agora você vai experimentar uma atrás da outra até a final. E dei chance até a 6ª. Não fez, então agora o agravamento vai ser pior. Veja que a criatura já não tem mais uma alimentação saudável, veja que a criatura já não consegue trabalhar, ela não consegue mais realizar as coisas, todos já percebem que ela não está bem, e para piorar tudo, além de todas as coisas, ela está doente, física e emocionalmente. Esse é o quadro que nós vamos ficar hoje, porque na próxima live nós vamos entrar nos quadros da depressão profunda, porque isso aqui, embora pareça grave, ainda não é a depressão profunda, porque o indivíduo ainda tem perspectivas de mudança que vão começar a ficar mais sombrias a partir da nossa próxima reunião. Senhor das nossas vidas, nossas almas frágeis precisam tanto da tua proteção e dos teus cuidados, para que consigamos nos liberar das nossas dificuldades, dos nossos dramas e das imperfeições multimilenares que cultivamos dentro de nós. Hoje, Senhor, através do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, já somos capazes de compreender o que somos, já somos capazes de entender que somos almas imortais a caminho da felicidade, mas que precisamos libertar as nossas almas do orgulho infeliz que nos subjuga e nos escraviza, nos impedindo de efetivamente vivermos as lições plenas do amor. É por isso, Senhor, que nós, oprimidos pelo nosso faraó, ego, nós te pedimos que tu venhas em socorro de todos nós, almas oprimidas que somos por nós próprios, para estenderes as tuas bênçãos sobre as nossas almas, facilitando o nosso processo de libertação espiritual, através das provas, das experiências, das raladuras que nos trarão muitas vezes lágrimas, tristezas, decepções, mas que nos ajudarão, Senhor, a enfim nos libertarmos das injunções do orgulho e do egoísmo lacerante. É por isso que nesta noite, reunidos em torno do teu nome, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas dificuldades que a vida tem nos oferecido, pelas nossas dores e pelas nossas lágrimas, pelas feridas morais que muitas vezes estamos aprendendo a tratar e pelas vezes que as nossas existências seguem por caminhos que nós gostaríamos que não fossem,
para só depois descobrir a tua misericórdia, escondida por detrás dos caminhos que elas tomam. É por isso, Senhor, que nós te rogamos hoje, que tu permaneças conosco, auxiliando o nosso processo de libertação íntima, para que todas as nossas dificuldades, para que os nossos dramas mais profundos possam ser utilizados por nós, para que nos libertemos, enfim, de tudo aquilo que criamos e que nos afasta de ti. Obrigado, assim, Senhor, pela compreensão que a doutrina espírita nos concede, de hoje podermos enxergar a dor como sendo a bênção que tu envias aos teus eleitos. Graças te damos, assim, pela compreensão que tu nos ofereces, e te rogamos que permaneças ao nosso lado, para que não falte a lucidez nos nossos momentos de crise e para que as tuas negativas não nos sejam entendidas como sentimento de desamor, mas como prova efetiva do teu desejo de que nós sejamos verdadeiramente felizes. Obrigado, assim, por tudo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, protege os nossos corações sobre as tuas bênçãos infinitas e guarda as nossas almas sobre a tua proteção augusta e sob a certeza de que todas as nossas vidas se encontram guardadas, agasalhadas e cuidadosamente protegidas nos teus braços de amor.